Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Tá bom, vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. A gente está um pouquinho antecipado aqui. Sem problema. Oi, gente, boa tarde. Vou fazer uma makezinha, já volto. Ai. Boa tarde, Camila, Anselmo, Araque. Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, tudo em Saudade de se encontrar nos eventos, hein? Oh, nem fale. Oi, Rose, tudo bem? Tudo bom, e vocês, como estão? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, tá bom, nossa senhora. Teve que ter uma pandemia para a gente se unir, hein, gente? Então, gente, olha aí. Que situação, hein? Esse tipo de união é muito válido, né? Com certeza, sempre. Então, peraí que eu sumi aqui. Ai, Jesus. Vamos ver aqui. Voltei. E agora? De socorro aqui. Mar, me socorre. Estou no Zoom, não consegui sair.
Camila, tem as 100 pessoas que vão participar ou não? Não, é por ordem de entrada, Cris. Ah, E tá. a pessoa vai entrando. É que se a gente chegar num limite de 100, aí a gente não entra mais ninguém, entendeu? Sim, Eu não sim. sei se vai chegar em 100, não. E é onde eu apareço, não é? Não sei. Ah. Pessoal, o áudio Vocês tá estão- bom? Vai. Ah, tá Tá. ótimo. Tá Tá ótimo. bom? Tá. Seria uma vergonha, né? A gente trabalha com áudio, não... Nossa, eu apanho, gente. Tem que pedir socorro aos universitários sempre aqui. Gente, vocês não têm noção do que é de curso que eu estou fazendo de live, gente, para poder... Porque agora estou tendo que fazer algumas lives também, né? De algumas bandas, artistas, então tive que entrar nessa questão de live aí de cabeça. Bacana. Assim é bom também. Oi, Camila. Bom, Tudo bom? E você? Como vai? tudo bom. Ó, o pessoal está entrando aqui, vamos dar só uns 5 minutinhos e a gente já começa, pode ser? Sim. Perfeito, perfeito. Oi, boa tarde. Boa tarde. Mais uma reunião. Olá. É verdade, esqueci de almoçar. Osmar, tudo bem, querido? Opa, tudo bom? Agora eu sei que entrei. Alguém Fazer um falou lanche meu da nome. tarde, né? Tipo, umas frutas. Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Mayra, tudo bem? Tudo bom, gente? Boa tarde. Estou desativando o microfone aqui no comecinho para não ficar poluindo aí vocês. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem for entrando, já vai colocando o microfone no mute aí para não ficar acionando ou levantando a mãozinha aí, beleza? Daqui a pouco a Cá começa aí. Obrigado, viu? Olá! Pessoal, eu vou dar uma mutada no microfone, tá? Só porque eu estou finalizando um protocolo aqui, mas eu já, rapidinho, eu já retorno. Tá? Eu estou ouvindo todo mundo aí. Oi, Roberta, tudo bem?
Coisa aí pra mim. Coisa com vídeo. Fica estranho assim. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Acho que a gente pode ir começando até para não atrasar muito, assim. A gente tem bastante coisa para falar. Eu acho que está todo mundo muito ansioso para falar e para participar. E eu acho que a gente pode ir começando. O pessoal vai entrando aí, a gente vai fazendo um apanhado, tá? Nós já estamos aí com 45 pessoas, acho que já está legal. Eu vou pedir um favor para todo mundo, para que a gente possa ter uma organização, para todo mundo deixar o microfone no mudo, que assim ninguém perde o assunto, nada. E aí cada um, conforme for querendo falar, vocês têm uma opção aí para pedir a palavra, tem uma mãozinha, a gente tem um pessoal aqui está ajudando para ver a ordem de chamada e tudo mais. E também tem o chat do ladinho, aqui do lado direito, para vocês poderem se manifestar, dar opinião, para falar que quer acrescentar alguma coisa, para a gente, todo mundo conseguir organizar, né? Só para a gente conseguir organizar aí, porque eu estou até nervosa aqui, porque eu acho que tem tudo é muito mais do que a gente imaginou, assim, do que a gente Araque falou aqui também e do que a gente planejou, né? Então, primeiro eu quero me apresentar, eu não sei se é todo mundo que me conhece, imagino que não. Meu nome é Camila, eu sou da empresa Multisolutions, a gente trabalha com a parte de som, iluminação, projeção, e eu faço parte, estou fazendo parte de um grupo muito legal que acabou se unindo aí para a gente tentar. Eu acho que é um anseio que já existia anteriormente e que com essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, se tornou uma realidade e uma necessidade, né? Não só uma realidade. Eu acho que a gente mais do que nunca precisa se unir, eu acho que a gente mais do que nunca precisa estabelecer critérios, a gente precisa entender que o setor de eventos tem uma peculiaridade que é que ninguém trabalha sozinho. Então, eu na minha parte de som não faço nada se eu não tiver o espaço, se eu não tiver o decorador, se eu não tiver o assessor, eu não faço festa sozinha, da mesma forma que ninguém aqui faz. Então, a gente precisa estar junto. É a única opção que a gente tem. E eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento para aprender a lidar com isso, aprender a fazer isso. Somos muitas pessoas, somos pessoas muito diferentes, nada vai ser muito fácil, mas eu acho que é um desafio necessário, né? Então, vamos lá. Eu queria primeiro apresentar o pessoal que está comigo nesse desafio aí, que está me ajudando, a gente está se ajudando, né, a organizar tudo isso. E é um pessoal, a gente está junto, e quem quiser participar, quem tiver interesse, quem quiser agregar, estamos abertos a conversar, receber mais pessoas, aumentar o grupo, porque é bastante trabalho e a gente precisa disso. Então, o grupo ele é composto pelo Araque. O Araque ele é da Conceito Comunicação, ele mexe com a parte de filmagem. Acho que pode dar um oizinho aí, Araque. Eu não sei se todo mundo vê, porque
Acho que pode falar, porque eu acho que fica em 2 páginas. Não sei se alguém está me vendo ou não, mas bem-vindo a todos, boa tarde. Eu sou o Araque, da Conceito Vídeos. A gente faz só produção de vídeos e a gente está nessa empreitada com a Camila e mais uma turma de pessoal que alinhou as ideias para isso tudo aí, tá? Então, sejam bem-vindos, a gente vai continuar o papo. Isso. Além do Araque, tem a Leandra Barros. A Leandra é assessora. E a Leandra tá aí? Tá aí. Dá um oizinho pra gente. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Quem tá com a gente? Isso. Quem tá com a gente também é a Camila Mariano. A Camila Mariano também é assessora. Cadê a Camila? Fala com a gente, dá um oi. Cadê a Camila? Nem eu acho aqui. Aqui a Camila. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença de todo mundo aqui, viu? O Daniel, da Bartenders RP, também está ajudando a gente. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e espero que desse grupo aqui saia bastante ideia, bastante solução também. E junto nós acreditamos ser mais forte, tá? Isso aí. O Paulo Capelosa, na verdade eu não vi o Paulo entrar, ele está aí? O Paulo me avisou que não iria conseguir participar agora dessa reunião. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas eu acho que todo mundo deve conhecer o Paulo, né? Imagino. E a Viviane Genovese, que ela é decoradora, também está aqui com a gente, Vivi. Oi, gente, boa tarde. Sou Viviane Genovese. Há pouco tempo mudei aqui para Ribeirão, bem de São Carlos. E estou aqui para ajudar no que for preciso, no que for necessário e no que eu puder contribuir. Então, obrigada pela presença de todos também. Além disso, participa com a gente do grupo a Grace. A Grace é da Foco Comunicação e a Grace está ajudando a gente a fazer as artezinhas, logo de comunicação, porque se a gente quer fazer um trabalho de verdade, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa também ter uma cara, ter uma identidade. Então, a Grace está ajudando a gente. Grace, assessoria de imprensa também. Isso, assessoria de imprensa. Grace, dá um alô aí, Grace. Grace? Deixa eu ver se eu acho ela. Então, é isso. Então, esse é o grupo. Como eu disse, houve uma afinidade inicial, então a gente se uniu e estamos todos abertos a novos parceiros aí, quem quiser ajudar. A gente é só parceiro, a gente só está tentando, na verdade, fazer algo em prol de todo mundo. E é isso. Eu queria falar um pouco do que fez a gente iniciar tudo isso, né? Então, eu fiquei aí com a responsabilidade da fala, então eu vou tentar ser breve, ser objetiva. O que fez a gente começar, eu particularmente já vinha falando com algumas pessoas, quem me conhece sabe disso. Eu acho que tem que existir união, independente de qualquer coisa. Então, eu já vinha conversando, há uns anos atrás já pensei em uns outros formatos, porque eu acho que a gente precisava estar junto mais tempo. Com a pandemia, apareceu a oportunidade de estar junto com essas pessoas, conseguindo fazer esse grupo. E eu acho que o foco de tudo é a união do setor. Eu acredito que o foco é a união do setor. A gente não tem outro objetivo. E nós chegamos num ponto que a gente não vai conseguir ir para lugar nenhum se não tiver união. Não tem o que fazer e não tem para onde ir. A gente vai voltar a trabalhar, a gente não sabe quando, mas a gente precisa, quando voltar, ter regras claras de como será isso, né? De como voltar a trabalhar, de que forma que a gente vai conseguir fazer isso em segurança. Por outro lado, enquanto a gente não voltar a trabalhar, nós tínhamos contratos fechados, nós tínhamos uma agenda programada, a gente precisa organizar essa agenda como um todo,
a gente precisa garantir que a gente precisa garantir os contratos, a gente precisa garantir continuar fechando contratos. Então, a gente precisa garantir que o setor de eventos seja visto como um setor forte, que está seguro, que está aqui esperando, pronto para trabalhar. Então, para isso a gente precisa ter o mesmo discurso, para isso a gente precisa estar aparecendo, para isso a gente precisa mostrar serviço, né? Então, volta para a união. E eu acho que esses anseios que fizeram esse grupo surgir. Quando a gente começou a conversar, a nossa maior preocupação é que ele fosse mais um grupo de WhatsApp. E é isso que a única coisa que a gente não quer é isso. A gente não quer um grupo para bater boca, ou um grupo para fazer propaganda, porque a gente precisa ter um grupo de trabalho. A gente precisa ter um grupo que consiga entregar algo objetivo. A gente precisa ter um grupo que consiga brigar pelos nossos interesses. E, às vezes, se a gente começa a ficar aí com muita conversa, as coisas importantes se perdem. Então, a nossa maior preocupação desde o início era justamente como fazer isso. E eu acho que talvez esse é o maior desafio, né? Porque as pessoas são diferentes, porque as pessoas são múltiplas, e organizar todo mundo é muito difícil. Bom, a gente abriu o grupo na terça-feira, né? Acho que foi. E a gente teve uma surpresa muito boa. O grupo lotou em menos de 24 horas. A gente não esperava, nem nos melhores planejamentos a gente esperava isso. Acabamos abrindo o Telegram, porque o Telegram a gente consegue pôr um monte de gente, não tem limites, além dele ter uma série de outras ferramentas de administração. Mas, por outro lado, o Telegram ele não é tão fácil para a gente lidar. Eu mesmo tenho dificuldades com o Telegram, então, até por isso a gente, a princípio, vai manter os dois grupos, o WhatsApp e o Telegram, e tentar falar as coisas nos dois grupos, porque a gente já percebeu que tem gente que não vai para o Telegram. Mas eu acredito, eu estava fazendo um levantamento, nós estamos falando aí com cerca de 300 profissionais de eventos. A grande maioria pequenos, pequenos e médio empresários. A gente tem poucos profissionais liberais no grupo, a maioria está vinculado a alguma empresa, tirando as assessoras, né? Mas são todos empresários. Eu acho que esse é o intuito e essa é a nossa maior preocupação. A gente fazer um grupo, para isso que a gente precisa de um grupo de trabalho. Além disso, a gente está num momento de estruturar ações. Então, como que a gente falou em nome da Abrafesta? Então, por que a Abrafesta? De onde surgiu isso? Existe aí todo um trabalho corporativo que está sendo feito de negociação com o setor público, de negociação de regras, negociação com bancos para créditos, né? Tem toda uma história que a gente só consegue dar continuidade, só consegue dar amparo se a gente tiver uma instituição por trás. A gente está falando aqui com alguns bancos para tentar linha de crédito para o setor de eventos e tudo mais, e a gente percebe que a hora que a gente chega e fala assim, mas quem são vocês? A gente fala, a gente é um grupo. O negócio fica um pouco frouxo, fica um pouco solto, né? A gente não tem isso. Então, para algumas ações, a gente precisa de uma formalização, a gente precisa de uma regra. Então, a gente optou, ao invés de abrir uma nova associação, em ir atrás da Abrafesta, que é a Associação Brasileira de Festas, Associação Brasileira de Festas. Ela hoje está apenas em São Paulo, capital. Ela não tem nenhum braço fora de São Paulo, capital. Ela foi... hoje o presidente é o Ricardo Dias, que é um cara que é até do meu setor. E quando eu fiz contato com eles, eu tive uma grata surpresa, assim, porque eles estão muito mais organizados e eles estão muito mais engajados do que eu mesmo imaginei. E eu acho que para a gente aqui isso vai ser muito bom, porque a gente já vai receber algo meio pronto.
né? Eu acho que a gente abre aí uma situação em que a gente pula alguns passos, né? Entrar para uma associação que já existe. Mas tem toda uma formalização, tem parte legal, documentação, enfim. E a gente achou que não é necessário esperar para a gente começar a se organizar. A gente não precisa esperar documento para começar a se organizar. A gente precisa começar a se organizar agora, porque as nossas necessidades são imediatas. Elas não podem mais esperar, né? As nossas dificuldades, as nossas angústias, elas já são presentes. Então, a gente precisa começar agora a trabalhar. E aí a gente começou estamos tentando organizar exatamente isso, né? A gente tem aí alguns planejamentos de ação, então a gente imagina aí uma disponibilização de assessoria jurídica, acompanhamento psicológico. A gente está trabalhando aí com instituições financeiras para conseguir linhas de créditos específicas para o setor de eventos. Por quê? Porque o setor de eventos vai ser o último a voltar. Então, provavelmente, aquelas empresas, aqueles benefícios do governo, eu não sei, a gente não tem noção de quem conseguiu, como que foi isso, mas aqueles benefícios do governo não vão não vão perdurar pelo tempo que a gente vai ficar parado. Então, a gente precisa de um outro tipo de amparo, a gente precisa de um outro tipo de apoio, a gente precisa de prazo para as nossas renegociações, né? Então, isso a gente só vai conseguir se a gente tiver atuação. Ninguém vai pegar e falar, nossa, e aquele pessoal do evento lá, como é que será que tá? Será que ele precisa de ajuda? Não, a gente que vai ter que ir atrás. E existe um problema nisso que hoje, quem fala mais do setor de eventos são os empresários dos grandes eventos, que são grandes congressos, são festas de rodeio, grandes shows, e eles muitas vezes não têm a nossa realidade do evento social, né? Eles estão num outro patamar, as preocupações são outras, e aquilo que eles estão lutando e que eles estão brigando dificilmente vai chegar no que a gente precisa. Então, a gente precisa se fazer ouvir, nós precisamos nos fazer presentes, a gente precisa estar presente, o poder público precisa falar do setor de eventos. E a gente só vai conseguir isso se nós tivermos atuação. Se a gente ficar todo mundo sentado aqui, preocupado, fazendo as contas, e desesperados, e reagendando, fazendo aditivo, não vai dar certo. Ninguém vai olhar para a gente. Como não tem sido olhado, né? Como aconteceu, por exemplo, ontem que saiu o plano de reabertura do Estado e o setor de eventos sequer, ele só fala que ele vai ficar fechado até o nível 5, mas não existe, e o depois, entendeu? Ele não está dentro da programação. Então, a gente precisa se fazer presente para isso. E é esse o intuito do grupo, é esse o intuito da associação. Estar presente, se fazer presente, buscar as regras necessárias, traçar as regras necessárias, quais são, como que a gente vai voltar, de que forma que vai ser isso. Por exemplo, até onde eu sei, a Abrafesta está com a parte de regras prontas de buffet. Os buffets precisam se unir e precisam olhar se aquilo atende, sabe? Se atende economicamente, se é viável e se dá segurança de trabalho para eles e segurança para o cliente. A gente da parte de som e luz, a gente também precisa, saber como que a gente vai trabalhar, como que vai ser a montagem. A gente conversou agora há pouco, não vai ter pista de dança? Não, a gente precisa discutir isso. E essa é a nossa realidade, somos nós que temos que discutir. Não adianta alguém que não vive isso discutir isso por nós, né? Então, eu acho que isso foi o que motivou a criação do grupo, a união das pessoas, e aí a gente espera que a gente consiga realmente um resultado disso tudo, é claro, e até porque estamos despendendo tempo, esforço, energia, e existe um interesse de conseguir resultados. Mas, além disso, eu acho que a gente precisa do resultado posterior também, porque
é claro que a gente vai voltar a trabalhar, é claro que os eventos vão voltar, pode ser que seja tudo muito diferente do que a gente sabe hoje, mas é claro que eles vão voltar. Só que a gente precisa aproveitar e organizar o posterior, como vai ficar. Todo mundo aqui, em algum momento, já reclamou de alguém, todo mundo aqui, em algum momento, já falou, isso não dá certo, isso não pode ser assim, isso não sei o quê. Então, esse é o momento, essa união é que é importante para a gente também resolver essas outras questões, que a gente sempre falou e que nunca foi feito, né? Então, eu acho que é a oportunidade que a gente tem para isso. Eu vou falar, a gente tem um cronograma de trabalho que a gente desenvolveu para poder dar corpo para tudo isso que a gente está falando, né? Então, esse cronograma de trabalho, eu vou passar para vocês o cronograma, é tudo muito transparente, a gente agora vai tentar montar um site, uma página no Instagram para começar a passar informações, a gente tem uma programação de uma vez por semana, colocar no grupo um resumo das coisas que foram feitas, então a gente quer fazer um negócio bem organizado, assim, para que todo mundo participe, né, e todo mundo esteja atento a tudo que está acontecendo. E aí a gente pensou quais são as necessidades imediatas. Uma coisa que eu acho que é a maior dificuldade, a maior preocupação de todo mundo é a agenda. E aí a gente ouve um monte de coisa de agenda. Então, a gente ouve que precisa colocar evento durante a semana, precisa colocar evento no sábado. Aí tem um espaço que fala assim, minha noiva pagou por um sábado, ela vai casar num sábado, e eu vou colocar ela num sábado. Só que aí você tem mais 20 profissionais por trás que vão perder aquele sábado, ou não sei. Então, a agenda, eu acho que é a primeira preocupação que a gente está tendo nesse momento. Pensando nisso, eu ouvi numa conversa em Santa Catarina e eu achei essencial o que eles falaram e eu comecei a defender isso. Eu acho que a gente precisava criar datas de corte de reagendamento de eventos, né? Então, a gente optou por começar todo o trabalho do grupo com essa questão do reagendamento, que foi inclusive a primeira ação que a gente fez, que foi a pesquisa do reagendamento. E o que foi mais legal é que nós tivemos 168 pessoas que responderam o questionário, que também foi muito mais do que eu imaginei que seriam. Tá? Então, a gente tem uma participação em massa com um resultado expressivo que daqui a pouco eu vou passar para vocês. O segundo passo que a gente precisa é um mapeamento. A gente precisa saber quem somos nós, quantos nós somos, que tamanho nós somos. A gente precisa saber, até para direcionar as ações, né? Então, eu acredito aí que no final de semana a gente libere um questionário, aí é um questionário mais extenso, ele não vai ser curto, ele vai ser mais extenso, aonde vocês vão passar detalhes da empresa, não precisa pôr nome, a gente não precisa saber, é importante que até as informações, tem gente que não quer falar quem é a empresa, então a gente só precisa saber números e esses números precisam ser reais. Tá? Isso é até uma experiência que a Abrafesta passou para a gente. As pessoas não querem se expor, então a gente também está optando por fazer questionários sem identificação, para a gente conseguir a maior quantidade de respostas possíveis. Então, vou pedir para vocês aí, no decorrer da semana, ter uma dedicação, parar, responder o questionário, porque a gente só vai conseguir trabalhar as medidas assertivas se a gente tiver informação. Se a gente não tiver informação, a gente não consegue. Tá? Então, nós vamos fazer esse mapeamento, compilar esses dados para saber quem somos nós. Nós precisamos saber. Uma coisa que a gente vai começar a trabalhar, e isso já vai começar desde já, é uma assessoria jurídica. Por quê? A gente tem percebido que
falta muita informação, sabe? Falta muita... A gente não... Eu tenho recebido questionamentos muito básicos do que está acontecendo. E aí, a gente precisa dar esse apoio para as pessoas. A gente tem visto que existem abusos de ambos os lados, inclusive, do lado do cliente e do lado da empresa. Então, é importante que a gente olhe para isso, sabe? É importante que a gente precisa se ajudar. Então, vamos ter o mesmo discurso? Vamos, ok, combinamos. Então, tá bom, o discurso vai ser esse. Vamos coibir abusos? É necessário. Vamos organizar? Vamos. A gente precisa garantir que nós vamos entregar os nossos eventos o ano que vem. Como que vai ser isso? Sabe? Como que nós vamos fazer? Dá para cobrar multa? Não, não pode cobrar multa. Posso rescindir contrato? Não, não pode rescindir contrato. Como que vai ser isso? Então, nós estamos disponibilizando uma assessoria jurídica, mas é uma assessoria jurídica consultiva. Ela não é não é que vai ter um advogado à disposição. A gente vai começar com atendimentos por telefone ou WhatsApp. Se houver uma demanda muito grande, a gente pensa numa outra estrutura, e aí isso provavelmente já tem que acontecer dentro da associação, porque aí a gente já vai começar a gerar custos e tudo mais. Então, existe essa questão. Mas já está disponibilizado para o grupo, para todo mundo, uma assessoria jurídica, um atendimento para tirar dúvidas, para trocar ideias, para verificar cláusulas de contratos, para saber até onde nós vamos, entendeu? Para ajudar nisso tudo, tá? Aí a gente vai depois verificar a criação dos grupos para as ações de retomadas. O que significa isso? Eu acho que essa é a parte mais delicada da história. Como eu disse, nós precisamos trazer regras, né? Nós precisamos trazer regras. E essas regras têm que ser criadas ou pensadas por nós. A Secretaria da Cultura tem até o Júnior que está no grupo, e ele é da Secretaria da Cultura, e ele é da Deluxe, eu não sei quem conhece ele, da Arquearte, e ele já se disponibilizou a ajudar a conversar para a gente criar um texto para um decreto para apresentar para o prefeito. Então, esse é o momento da gente pensar em como nós vamos trabalhar, como nós vamos levar segurança para o nosso cliente, como nós vamos levar segurança para os nossos funcionários, para a nossa equipe, como vai ser o nosso futuro. A gente vai ter que quebrar a cabeça para isso, porque também não vai ser fácil, mas a gente vai ter que quebrar a cabeça. Então, eu particularmente imagino aí que daqui a uns 10, 15 dias, os grupos, buffet, decoração, assessor, som e luz, a gente vai ter que se dividir e se reunir e discutir e trabalhar. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho necessário, sabe? Então, a gente vai ter que fazer isso juntos e eu tenho certeza que todo mundo vai ter interesse em fazer isso. E aí a gente vai iniciar, a gente já tem aí disponibilizado palestra de mercado do Sebrae, a gente já tem disponibilizado por parte da Grace, parte de mídia, para palestra para vocês. Então, a gente vai começar a fazer uns calendários de capacitação, atendimento psicológico, e aí a gente vai, daqui a um tempo, fazer um calendário dessas palestras de capacitação para liberar para vocês, porque eu acho que nesse momento todo mundo precisa de alguma ajuda de alguma forma, né? Então, assim, é importante ouvir vocês para saber também o que vocês estão precisando, porque às vezes o que a gente pensou é pouco, é muito, não atende, enfim. E aí a contribuição de vocês também é muito importante para a gente poder fazer as ações assertivas. Tem que ser eficientes, né? Tem que ser eficientes. Eu acho que
O maior interesse de todo mundo é que a gente se mantenha bem, é que a gente se mantenha ativos para que a gente possa voltar com fôlego, com dinheiro e entregar os melhores eventos possíveis, né? Araque, me ajuda aí. É isso? Eu esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Não, eu acho que foi bem colocado. Só lembrando bem que a ideia de uma associação não é efetivamente para, de repente, resolver problemas de imediato, de agora. A gente pode até criar algumas ações sociais também, mas o intuito dela é um trabalho de médio e longo prazo, para dar força, para dar apoio, para criar uma marca, criar um selo, criar uma identidade. A gente está conversando lá com o pessoal da Abrafest também a possibilidade de criar normas técnicas para cada setor e cada área. Então, por exemplo, o pessoal vai lá fazer uma filmagem no evento, ele está dentro daqueles padrões de normas técnicas, cumprindo aqueles requisitos para fazer um bom trabalho e ter um cuidado com a festa em si. Então, todos esses detalhes, para não causar nenhum problema para o nosso cliente, que é o casal, ou 15 anos, a festa que seja. Então, todos esses detalhes de base, de apoio mesmo, como uma associação, esse é o intuito desse trabalho que a gente está fazendo, entendeu? Então, está começando agora, nasceu agora, a ideia já é antiga, né, cara? A gente já vinha pensando nisso há um bom tempo, mas está nascendo agora. Então, por isso que toda ideia, toda orientação, toda dica, toda ajuda sempre é bem-vindo para a gente criar uma associação forte e coesa, começando aqui por Ribeirão Preto e São Paulo, junto com a Abrafesta também, entendeu? A gente já andou pesquisando associações no Brasil inteiro, não achamos muitas coisas, tem a BEOC, que a Cris colocou, tem a Abrafesta, e só. Não tinha mais nenhum tipo de movimento ou ação tão forte para profissionais de festas e eventos, entendeu? Então, acho que a gente está, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão para começar a organizar isso aqui na região, né? Principalmente evento social, né? A gente até tem alguma coisa na parte de feiras, turismo, mas corporativo, mas na hora que você vai para o evento social não tem nada, só tem a Abrafesta. Então, eu realmente acho que é o momento da gente aproveitar isso. Concordo com o Araque. E pensar nisso no médio e longo prazo, né? Eu acho que a gente tem que resolver nossos problemas iniciais e no médio e longo prazo resolver os outros problemas que a gente sempre questionou. Eu acho que é essa a grande intenção de tudo. A gente sabe que todos têm problemas, todos têm dificuldade, cada um está passando uma necessidade diferente da outra, maior ou menor. Mas por conta disso mesmo que a gente buscou esse outro foco, esse outro lado de trabalho, e não ficar como mais um grupo, né, como a Camila colocou, conversando, falando, debatendo, e todo mundo fala tudo embolado, às vezes nem terminou de resolver um determinado problema, o assunto já entra outro e engatilha outro. Então, essa é a ideia, da gente vir com uma linha organizada de pensamento, de trabalho, para que dê tempo de todo mundo opinar, responder, trabalhar em cima. Então, de repente, exemplo, coloca um assunto para ser discutido lá no WhatsApp, no Telegram. Vamos resolver aquele assunto primeiro antes de entrar com outro assunto, porque senão começa a embolar e aí vira essa ideia de grupos novamente, como todo mundo já participa e já está todo mundo cansado, né? Então, esse é a proposta, a gente fazer uma linha de trabalho mais séria, organizada, pautada em cima de um nome, de uma marca, para ter força no setor, para conseguir ações junto a bancos, órgãos públicos também, tá? É isso. Eu acho que quem tiver dúvida nesse momento, porque depois eu já vou passar para a parte do reagendamento, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, sobre o que nós estamos falando nesse momento. Então, quem tiver dúvida, quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, põe a mãozinha, vocês têm uma opção aí de pedir a palavra, pôr a mãozinha, a gente já vai liberando para fazer essas perguntas. A Cris Grandini, Cris, libera só seu áudio. Camila, posso fazer uma observação aqui? Todas. Eu já sigo a Abrafesta há muitos anos, desde quando eles fundaram, sou associada deles e acompanho o trabalho, que é incrível, né? Achei fantástico vocês tomarem essa decisão de trazer para cá. A Abrafesta, ela dispõe de um manual para download de todas as normas e regras de todo o setor de serviço.
Então, acho legal, pessoal, todo mundo entrar lá e abaixar esse manual. Eu acho que desse 2020 não foi feito. Sobre regras de segurança, de trabalho para os espaços e tudo mais. Então, é muito importante. Coloquei para o Daniel também essa Associação Brasileira de Empresas de Eventos, a ABOC Brasil, que é uma associação que ela trabalha na área de eventos com grandes grupos, feiras, congresso, mas que eu acho legal, pelo nível de eventos que a gente tem em Ribeirão, principalmente vocês de som, imagem, vocês trabalham com grandes eventos. E ela já lançou o manual pós-pandemia, que está bem interessante, e eu acho legal vocês também terem isso para dar um reforço aí, tá? E eu faço parte de um grupo de assessores internacionais por alguns eventos fora do país e tudo mais. E a gente tem conversado semanalmente, né? Tem gente da Itália, Portugal, Estados Unidos. E lá, os eventos sociais vão voltar a partir de julho e agosto. Tanto que tem alguns assessores na Abrafesta, na organização, que tem contato nesse grupo também, que a Abrafesta, como eu te falei ontem, eles estão baseando a volta do pós-pandemia nesses protocolos lá de fora, né? Que, assim, são bem interessantes. Vão limitar só 20% do número de convidados, enfim, eu já tenho até esse protocolo. Depois, se vocês tiverem interesse, eu posso passar para vocês o que vão começar a fazer lá fora a partir de julho e agosto, tá? Para vocês discutirem no grupo de vocês aí, ver o que é viável para a gente ou não, e para estar passando para todo mundo, né? E assim, o que eles colocam a nível, né, de volta também para nós seria a partir de novembro, né? Embora com uma certa segurança, né? Embora a gente já está com eventos agendados a partir de setembro, né? Então, assim, agora acho que é esperar a Abrafesta soltar esse protocolo pós-pandemia, né? Para a gente ver bem o que vai ser feito, mas eu acho legal vocês terem essas normas para poder, pelo menos, direcionar e ver se a gente pode estar seguindo isso ou não, né? Se isso serve para o nosso mercado, tá? Inclusive, limpeza dos espaços, desinfecção, tem uma série de coisas que nós vamos ter que ver aí, que eu acho que eles estão começando a fazer lá fora e, de uma maneira ou de outra, está funcionando, né? Nós vamos ter que reeducar nossos clientes, os clientes fazer uma reeducação de convidados, né? Para a nova volta das nossas festas aí, tá bom? Era isso que eu queria colocar. É exatamente isso, perfeito, perfeito, Cris. Se você puder compartilhar com a gente esse manual, o Ricardo Dias, que é o presidente, por favor, como a gente ainda não é Abrafesta, então, assim, a gente está liberando as coisas aos poucos, os atendimentos aos poucos, mas a gente já pode falar nesse sentido, né? E por isso que, como as realidades são diferentes, a gente tem uma realidade diferente de São Paulo, exigências e tudo mais, a gente consegue fazer umas adequações para o que a gente precisa aqui. Então, por isso que é importante a gente começar a ter acesso, começar a estudar o que vai vir. Num particular, assim, a gente até conversou que uma data de retomada, não da forma como era, claro, mas uma data de retorno dos eventos, talvez retornos menores e tudo mais, seja setembro, mas com regras mais restritas, e se a gente for se comportando direitinho, aí a gente vai conseguindo melhorar as nossas condições, né? Então, tudo com muito cuidado, tudo com muita regra mesmo, né? Eu acho que a gente tem que mudar a forma de ver as coisas. Então, por isso que a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que estudar e entender como que a gente vai fazer isso. E os decretos, eles serão municipais, né? As regras, por mais que a gente tenha questões estaduais ou que a associação traga, a gente consegue discutir isso com
o município. Então, por isso que é importante a gente ter a nossa atuação aqui, para a gente não ficar bem rendido aí para uma situação que venha e lave todo mundo da mesma forma. Pessoal, só para complementar, são muitas informações que chegam até a gente, seja de governo, de estadual, municipal e federal. Então, realmente vai ser um trabalho assim, meio de formiguinha mesmo, vai ser um trabalho... Formiguinha não, errei a palavra. Vai ser um trabalho maçante, toda essa comissão toda, e vocês, como membros dessa associação, a gente realmente fazer esse apanhado geral e direcionar aquilo que é mais urgente e importante no momento, né? Ou que é mais necessário, né? A gente vai errar muito, a gente vai acertar algumas coisas, vai errar outras, mas isso faz parte do processo. Está nascendo agora, né, Camila, pessoal todo. Acho que é uns 4, 5 dias mesmo que a gente efetivamente resolveu abrir a ideia de trazer a festa para cá, ou o braço dela, entendeu? Então, a gente vai precisar muito da ajuda de todos mesmo, isso é que é importante, e trazer informações para depois filtrar, peneirar e voltar mais resolvida para a turma, né? Não dorme, vai dormir pensando. Oi? Quem falou? Desculpa. Eu não sei, é do Alecrim que estava falando. Isso. Então, acho que é isso daí. A gente tem que se unir mesmo. Então, por isso que a gente vai começar a entender esse mercado agora. E falando, ouvindo, conversando, trocando ideias, experiências e informações para a gente conseguir filtrar tudo isso para todos, né? Alguém tem dúvida com relação a isso? Quer fazer alguma colocação? Senão a gente já prossegue para outra parte. Vamos por partes, porque de repente tem muitas dúvidas sobre determinado assunto ou não, né? Só levanta a mão que a gente abre o áudio. Só uma pergunta em relação às novas diretrizes, né, do governo aí para o setor de eventos a partir de julho. Você tem alguma posição mais concreta? Porque há muita desinformação, a verdade é essa. Então, segundo o que foi lançado, a partir de 13 de julho, começaria a ser feito um afrouxamento dos eventos, bares, enfim. Você tem alguma posição em relação a isso ou não? Pelo menos em Ribeirão Preto, né? Porque Ribeirão Preto, a estatística do Covid está bem baixa, né? Você acha que teria alguma posição em relação a isso? A gente tem as informações que vocês têm. Existe aí um posicionamento da prefeitura de que eles iniciam reabertura de bares e eventos em 13 de julho. Cabe aí volta a história de fazer a lição de casa. Se a gente se comportar direitinho e as coisas continuarem organizadas, essa data é mantida. Se tudo der errado, a data vai ser prorrogada. Então, assim, não existe regra para nada. Eu acho que esse é o maior problema. A gente não tem regra, a gente não tem segurança. E a gente ainda está no meio de um problema político e tudo mais. Então, se a gente fizer a nossa lição de casa, de garantir a segurança, de organizar, eu acho que a gente tem mais a ganhar do que ficar por conta disso. O Afonso quer falar. Camila, eu acho que a Camilinha está colocando aqui para nós, das perguntas, né? É uma coisa interessante aqui, olha, que quando a gente entrar no assunto de reagendamento, né, provavelmente a gente vai conseguir tratar melhor isso, mas como não existe regra, norma, nem nada, a gente vai tentar trabalhar o que for possível aqui. Não existe uma metodologia, uma legislação para isso, né? Infelizmente, nem o governo sabe o que eles querem direito, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, então está todo mundo pisando em ovos agora, né? Então tem que ir lidando caso a caso, né? Afonso, pode falar. Olá, boa tarde a todo mundo. Camila, eu acho que o primeiro passo aí seria fazer esse documento que vocês estão fazendo para o prefeito e marcar uma reunião. Semana passada teve uma reunião, ou no começo dessa semana, não me lembro, teve uma reunião com os grupos de bares e restaurantes. Então, acho que tentar isso para explicar toda a situação, que eventos de casamento, quer queira, quer não, são menores do que festa de peão, tem que ser tratado diferente esses eventos que são gigantes
do nosso tipo de evento. Então, acho que marcar uma reunião com ele, tentar, eu posso até tentar ajudar vocês, que eu conheço uma das assistentes dele lá, eu acho que a gente poderia tentar marcar já de imediato isso. Afonso, a gente já tem uma reunião previamente agendada para terça-feira, com a Secretaria da Cultura, com o Júnior, através do Júnior, porque ele já tem, parece que ele estava conversando com o pessoal do João Rock, eles já estavam querendo fazer alguma coisa, e aí entra aquilo que a gente falou, na verdade o João Rock não vai resolver todos os nossos problemas, ele não tem a nossa realidade, então a gente precisa entrar nesse circuito, sabe? A gente precisa entrar nesse circuito e conversar. Então essa reunião está previamente agendada para terça, acho que vai dar para a gente sentir essa história, ver o que eles estão pensando e tudo mais. A nossa ideia é fazer um outro Zoom desse a semana que vem para trazer essas situações, já com um mapeamento na mão, já com a questão, com os questionários respondidos, para a gente formatar e aí levar algo mais concreto para a prefeitura. Entendeu? Então, acho que isso está próximo, já tá acontecendo. Tá? Júnior Souza quer falar. Júnior? Sou eu, Júnior, da Secretaria da Cultura e da revista Deluxe também, né? É que agora eu sou diretor lá na Secretaria da Cultura e, como a Camila comentou agora, que a gente marcou essa reunião de terça-feira, é porque eu tentei, eu dentro da Secretaria da Cultura venho recebendo eu tenho falado com vários segmentos da nossa área, tanto de eventos, quanto de teatro, danças e tal, do modo geral. E a gente percebe que tem um grande problema que ninguém tem norte nenhum, assim, nem a prefeitura, nem o Estado, nem a União, dão uma ideia do que pode acontecer. Mas eu também acredito que é porque eles também estão perdidos. O governo também não tem não tem como ele programar que semana que vem vai dar certo, que a semana que vem aumenta os casos, ele tem que voltar atrás, ele tem que ele tem que decretar um lockdown aí para poder parar tudo. Então, nem o governo, nem o prefeito, nem o presidente tem noção do que pode acontecer daqui uma semana, 2 ou 3. Essa reunião de terça que eu falei com a Camila é justamente para isso, porque a gente tentar de alguma forma, eu como Secretaria da Cultura, a gente tentar criar um texto, alguma forma, para que o prefeito use como base para um próximo decreto no nosso segmento de eventos. Então, assim, a gente quer falar um pouco, o João Rock tem as suas sugestões, o nosso segmento aqui, que nós estamos fazendo hoje, da parte de eventos sociais, de menor fluxo de pessoas, também tem algumas sugestões. Então, a gente quer reunir o máximo possível de informações, detalhar isso num texto interessante, para que a gente possa apresentar para o prefeito, para que sirva de decreto mesmo a ideia, é que ele lance esse processo. Por isso que eu digo que acho que a Camila, interessante essa participação de vocês, que a gente tem que fazer um texto que inclua todos os segmentos, né? O evento de grande porte, o nosso social, como também os bares e restaurantes, igual o Afonso comentou agora há pouco, que fizeram uma reunião com o prefeito, mas também ficou na mesma história. Assim, a ideia é o quê? Hoje a gente tem a data de meados de julho para retorno, mas pode ser que daqui 20 dias, depois que reabrir os shoppings e o comércio, os casos aumentem muito, eles têm que recuar. Ou pode ser que não, pode ser que continue as datas. Então a gente também está super perdido, não tem como a gente definir nada. Mas terça-feira eu acredito que essa reunião, Camila, vai ser muito importante para a gente começar a nortear alguns detalhes aí, inclusive sobre isso de eventos menores já começarem a serem liberados a partir de julho, agosto mesmo. Então, vamos aguardar na terça aí. Conto com a sua presença, Camila, representando todo o segmento aqui que a gente está reunido hoje, para a gente poder adiantar esse processo. Obrigado. Se precisarem de mim, eu estou disponível aí para a gente poder conversar sobre isso, sobre outros assuntos relacionados a eventos, a próximos eventos agora, dentro da Secretaria da Cultura. A gente está muito aberto a trabalhar, ajudar no que for necessário. A gente não tem uma equipe grande, a equipe nossa é pequena, mas a gente pode ajudar bastante aí no que for necessário. Podem contar com a gente, tá bom? É isso. Obrigada. Obrigada.
A gente vai... É muito importante ter alguém de evento dentro da Secretaria da Cultura, né? Eu acho que poucas vezes isso aconteceu e eu acho que nesse momento vai ser muito importante. Então, vamos abusar de você. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no resultado da pesquisa que a gente fez do reagendamento e até para a gente não estender muito, que já passou, a gente já fez 50 minutos de reunião. E aí a gente volta a falar, se for preciso, vocês colocam a resposta, tá? Nós fizemos Nós tivemos aqui a pesquisa, deixa eu abrir ela aqui. Nós tivemos 164 respostas. Como eu falei, foi um número muito bom. Eram 5 questões simples e eu acho que eu vou compartilhar. Será que se eu compartilhar vocês conseguem ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Vamos ver aqui. Vamos lá. Nós tivemos aqui, ó, 164 respostas, tá? As áreas de atuação, eu fiz uma planilha, depois eu mando para você, eu mostro para vocês, mas a gente tem aí 11 áreas de atuação diferentes, mas foi bem legal a participação. A primeira pergunta, sua empresa ainda tem evento agendado para agosto de 2020? 65%, 107 pessoas responderam que sim. E só 34%, 57 pessoas responderam que não. Isso é bom, eu acho que a gente tem aí um panorama interessante, mas ao mesmo tempo é uma situação que a gente precisa rever. Se a gente está trabalhando, teoricamente, com uma data de setembro, né, a gente ainda tem uma quantidade de eventos consideráveis em agosto para remanejar. Tá? A segunda pergunta, sua empresa ainda tem evento agendado para setembro? 84% sim, 139 pessoas. 15% não. E esse é o motivo pelo qual eu tenho falado de setembro, é o que o Júnior falou. Se a gente conseguir organizar, mesmo que a gente adeque o tamanho, sei lá, eu posso fazer casamentos para 80 pessoas, vamos supor. Pode ser que tenha noiva que opte por reduzir o casamento dela e aceite fazer o casamento, né? Então, talvez a gente começar a remarcar eventos, a gente tem recebido remarcações de outubro, de novembro, seja um risco para as nossas agendas. Por quê? Primeiro que a gente acaba atrapalhando a agenda de 2021. E segundo, que a gente acaba matando o ano. Se a gente conseguir salvar uns 3 meses, pelo menos, outubro, novembro e dezembro, eu acho que já é alguma coisa. Então, por isso que a gente podia pensar, eu defendo a gente pensar em datas de corte. E isso aqui é um bom sinal. Esse número explica exatamente isso. Nós temos 85% das pessoas com eventos ainda em setembro. A outra pergunta, você concorda em ter um calendário único de eventos para todo o setor? 71% sim. E aí entra a questão da união. Se tivermos o mesmo discurso, então se a assessoria falar para o noivo, ele vai no espaço, o espaço confirma, aí vai no buffet, o buffet confirma, os noivos vão se sentir mais seguros em esperar mais um pouquinho para reagendar o evento deles, né? E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa entender. A união vai dar essa tranquilidade. Mais ou menos como aconteceu com as companhias aéreas. As companhias aéreas, quando deu aquele problema, parou tudo, fecharam os aeroportos e tudo mais, o que elas fizeram? Vamos reagendar os voos desse mês, até 30 de março. Depois a gente vai ver os voos de abril, depois a gente vai ver os voos de maio, e assim por diante. Então, eu acho que esse calendário único valeria, eu entendo que valeria dessa forma. E 71% das pessoas 117 pessoas que responderam aqui concordam com isso. Você concorda em iniciar as remarcações de eventos que acontecerão em 1º de julho de 2020? Por que eu sugeri 1º de julho? Porque eu acho que nós temos aí pelo menos 60 dias até o evento, que seria, teoricamente, em 1º de setembro. Então, a pessoa tem tempo de fazer o convite dela, ela tem tempo de readequar a lista, ela tem tempo
de fazer qualquer coisa, ela tem 2 meses para isso, né? Existe uma margem de segurança. Então, 74% das pessoas que responderam, 122 sims nós tivemos. Eu acho isso muito legal. E a gente tem aqui alguns comentários, a gente deixou aberto para outros comentários, a gente tem aqui alguns comentários específicos. E aqui algumas datas de sugestão, né? Sugerir uma data viável. Então, a gente tem aqui 3 pessoas votaram em agosto, setembro e algumas pessoas em outubro. Tá? Deixa eu voltar aqui. Bom, então, assim, se a gente conseguir manter essa união, se a gente conseguir desenvolver esse trabalho, a gente consegue criar esse calendário. Vamos supor, votamos que uma data de corte para os eventos, para a agenda de setembro, seja 1º de julho. Todo mundo fala assim, olha, noivinha, olha, cliente, vamos aguardar mais um pouquinho, só mais um mês, para a gente ver como vão ficar as coisas. A gente não sabe, a gente já tem protocolo de retomada, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando e tudo mais. Se existir essa união, se existir essa calma em resolver isso, talvez a gente tenha sucesso em segurar setembro. Chegou 1º de julho, deu tudo errado, vamos reagendar setembro, certo? Aí vamos trabalhar, aguardar outubro até 1º de agosto, né? Nós criaríamos aí calendários a cada 30 dias, uma data de corte. Pela votação, se a gente fosse seguir a votação, essa data de corte ganhou de forma maciça. O que a gente precisa é saber se a gente vai ter essa união para manter esse discurso, né? Eu particularmente acho que as assessoras e os assessores têm um papel muito importante nesse nosso contato com os noivos, nessa calma, nessa condução, e a gente tem visto isso, tirando aquele pânico inicial que aconteceu logo que em março, né, lá no dia 20 de março, a gente tem visto que as coisas hoje estão melhores, estão mais tranquilas, mais encaminhadas. Então, isso tudo que eu estou falando, e se todo mundo concordar, se a gente conseguir ter esse discurso, a gente teria que ter aí uma questão importante com as assessoras e os assessores para ajudar a gente nisso. Quem quer fazer alguma colocação sobre isso? Ninguém? Eu, Paulinho. Paulinho, fala, Paulinho. Não, eu gostaria sim que eu acho que é importante, porque a gente está meio perdido em relação a essas remarcações. Acho que isso é bem importante disso, entendeu? Então, definir essa data de corte tem que ser meio que unânime, eu acho que para todos do grupo, né? Para a gente poder... Porque tem gente remarcando show comigo, por exemplo, de novembro, entendeu? Então, fica complicado, né? A gente não ter essa data, falar assim, olha, eu só posso remarcar agora, vamos esperar um pouco, e nem você disse, até dia 1º de julho, essas coisas, né? Sim. É exatamente isso, né? É a gente ter isso. Araque, você pediu a palavra, mas a Cris está pedindo aqui, eu vou abrir para ela. Pode passar para a Cris, né? Depois eu falo. Vai, Cris. Camila, em relação à nossa importância com as noivas, eu acho muito importante isso, porque primeira coisa, elas perguntam para a gente, né, em relação a essa remarcação. O que eu estou sentindo das minhas noivas? Eu estou com 2 noivas bem resistentes em mudar. Elas já remarcaram, que eram casamentos grandes, e remarcaram para outubro. Eu tenho um casamento para outubro com quase 500 convidados, tá? Então, assim, diante do protocolo de pós-pandemia que eu tenho visto, esse que eu estou seguindo, que eu te falei, de fora do país, e de que a Abrafesta vai colocar, é um casamento inviável, né? E eu coloquei para ela que vai ter uso de máscaras, que vai ter um monte de coisa. Então, elas não querem fazer um casamento
dentro das normas que vão ser seguidas, que nós vamos ter que seguir. Então, assim, juridicamente, o que acontecer, por exemplo, se alguém da minha equipe pegar o coronavírus trabalhando na festa dela, eles vão ser responsáveis pelo fato de o meu funcionário ter pego um coronavírus. Nós vamos ter protocolo, inclusive, para os nossos funcionários. Você, para a sua equipe de iluminação, buffet vai ter que reduzir o número de pessoas trabalhando por trás. Tem uma série de regras. Então, quando você coloca isso para a cliente, ela não aceita. Ela acha que a festa dela vai voltar em outubro, setembro, do jeito que era. Né? Sem máscara, que vai poder tirar a máscara, que vai poder dançar na pista de dança, que vai poder rolar do jeito que era, né? E não é nem assim que vai acontecer. Então, assim, a maior parte das minhas noivas remarcaram para o ano que vem, que elas querem ter uma festa com mais tranquilidade, uma festa que pode abraçar, ter emoção, pode dançar. Essas 4 que eu tenho que estão um pouco resistentes, que querem manter ainda esse ano, né? Uma, eu consegui fazer o casamento do civil, agora no sábado, nós fizemos tudo dentro da lei, fui lá, desinfetei o cartório, passei spray, foi só o casamento dela, os pais, os irmãos, todo mundo de máscara, só liberamos os noivos para tirar a máscara e na hora das fotos. E todo mundo foi embora, acabou o casamento, cada um foi para sua casa. Agora, é complicado essa remarcação também, assim, talvez muito em cima da hora, né? Porque cada profissional já está com a sua agenda. Então, eu tenho uma que ela remarcou o espaço, ela está vendo todos os profissionais de novo e tudo mais por conta disso, né? Porque eles não aceitam. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito também na cabeça desse cliente, entendeu? Porque a gente pode até voltar a fazer festa em setembro. Eu tenho uma marcada num restaurante em setembro, mas são 60 pessoas. Então, ela entra no protocolo de restaurante, certo? Agora, as outras não. Como é que a gente vai fazer para colocar esse protocolo pós-pandemia na cabeça dessas clientes para essas datas que a gente está tentando pensar em remarcar para outubro e novembro? Eu acho que cada caso vai ser um caso. Eu também não acredito que vai ter casamento para 500 pessoas esse ano. Da mesma forma que eu não acredito que vai ter evento corporativo, entendeu? O Araque quer falar. Acho que complementando o que a Cristiane falou e o Paulinho também, eu vejo assim que fatalmente ou infelizmente a voz final vai ser a lei que o governo impor. Então, se o governo determinou que vai abrir festas e eventos, teoricamente, os casais até vão se embasar em cima disso. Mas se, de repente, o governo fala, não vai ter festas e eventos, como é que você vai fazer um evento, um casamento, uma festa, se o Ministério determinou uma lei lá de que não pode ter? Entendeu? Essas questões, infelizmente, vão estar surgindo. Foi o que o Júnior falou, nem o governo nem sabe o que eles vão fazer daqui para frente ou vão esperar daqui para frente. Então, é uma situação de analisar caso a caso mesmo, e vai depender muito de cada medida conforme for saindo. Não sai essa medida provisória agora, 948, então, que limitou alguns segmentos, mas não foi específico em todos os tipos de segmentos. Isso, teoricamente, dá uma abertura para o casal se embasar de falar, não falaram nada sobre casamentos, então vamos fazer o meu casamento. Eu acho que essa discussão vai cair na questão jurídica mesmo, fatalmente, né? Não tem como. Entendeu? Posso falar de novo, Camila? No meu grupo de estudos, a gente tem um advogado especializado na área de eventos, tá? E hoje, inclusive, a gente fez uma reunião de manhã e foi discutido muito sobre essa lei 948, tá? Essa lei 948, ela não engloba o nosso setor de eventos. Ela engloba o setor de eventos turístico, hotel, viagens, congresso, outro tipo de evento. O que ele alega lá? Ela não especifica, né? Ela não é específica para essa área, né? Exatamente. Ela não tem especificação. Ela não tem especificação nenhuma.
Então, quando alguém vem e quer se basear nessa lei da 948 no nosso setor, ela não entra, porque o nosso setor, cadê a costureira, cadê a boleira, cadê a doceira, pessoal de som e iluminação, né? Então, o nosso setor ele é muito mais amplo que isso. Então, quando um cliente chegar para nós, ou alguém falar, nós vamos fazer uma festa baseada nessa lei, nós temos que ter o argumento que não pode ser. Essa lei para nós não serve, ela é totalmente fora do nosso setor, né? E se a gente, o que foi falado lá, que foi discutido hoje, se a gente fizer uma festa, o cliente aceitar o cliente, quiser fazer uma festa no meio da pandemia contra as leis do governo e da OMC de saúde, nós vamos ter que ser responsabilizados, tanto o cliente que está dando a festa, como nós profissionais que concordamos em trabalhar nessa festa, tá? Então, nós estamos assumindo o risco de pôr os nossos funcionários em risco de estar fazendo a festa e nós aceitamos correr o risco junto com o cliente. Então, todo mundo, por exemplo, se tiver um caso de Covid ou 2 lá na festa, ou de algum funcionário, nós vamos pagar e o cliente paga também, tá? E tem o caso de correr multas, né? Se alguém denunciar para o governo, enfim. Então, o que eu sei em relação às aulas que eu tenho feito no meu curso e tudo mais, é que a gente deve seguir as leis governamentais e a área de saúde da OMC, porque aí a gente está seguro dentro da lei, a gente não corre risco de ter um processo contra nós em relação a fazer um serviço ou até aceitar o que o cliente não quer. Inclusive, tem pessoas no meu grupo de estudos que teve cliente que quis fazer o casamento e fez o casamento, levou multa e o assessor cancelou o contrato. Ele apagou para o cliente a multa e ele se negou a fazer o contrato, porque não estava dentro das leis normais que tem que ser seguidas agora, né? Então, assim, era só para colocar isso aí, porque essa lei 948 tem dado muita controvérsia mesmo, né? E então isso é bem complicado, tá? A Cris Soares está colocando aqui que dizendo que a M48 engloba alguns setores do evento, inclusive do espaço dela, segundo a orientação do advogado. A Camila pediu a palavra antes. Desculpa. Perdão, eu estava lendo aqui o chat. Pode falar, Camila, aí a gente já fala da Cris. Oi, gente, vamos lá. Cris, então, é bem controvérsia respondendo essa questão da medida, porque da mesma forma que você tem um advogado no seu grupo, a gente tem várias outras pessoas na área e no ramo jurídico, até mesmo que trabalham diretamente com eventos, que a MP é a única que a gente tem no setor e já foi isso, assim, tem noivas que estão usando disso para falar com espaço, com buffet, com todo mundo. Então, o que tem que ser criado entre nós é uma regra, entendeu? Porque, por exemplo, já vi gente aqui perguntando dos casamentos de agosto, se vai ter, o que faz ou não, que ainda está mantendo, o de setembro, como é que vai ser. Mas a MP em questão, ela, se for entrar pelo direito do consumidor, ela abrange, sim, a nossa área. Ela está muito mal feita para a área de eventos sociais. Mas ela, ao meu ver, e por tudo aí que a gente tem visto, né, ela abrange a nossa área. Ela só é muito mal feita, né? Então, acaba que ela, por exemplo, você comentou da boleira. Existe o acordo. Então, são várias medidas antes de chegar o cancelamento, né? Sobre essa questão da MP. Então, tem o acordo com o cliente, se você pode deixar um crédito, e aí a última opção é o cancelamento. Mas aí tem a questão do reagendamento, que é o que praticamente todas as noivas estão querendo fazer. E o que a gente tem que conversar entre nós é criar uma regra para a gente não ter tanto impacto em 2021, com tanta noiva de dezembro, de setembro, outubro,
indo para 2021. A gente vai perder data. Olha o colapso que vai acontecer no nosso mercado. A Rose quer falar, né, Rose? Vamos abrir a palavra para a Rose? Gente, por favor, participem. A gente quer ouvir vocês. Vamos fazer. O Araque estava falando da Cris Viana, que ela tinha falado, aí a gente já chama a Rose. Pode ser? Pode. Então vai, Araque. O que a Viviane só estava completando, que ela também estava falando da MP, que a Camila já completou já. Então, acho que pode passar para o próximo para a gente não perder tempo. Então vai, Rose, pode falar com a gente. Tem que tirar do mudo, peraí. Tem que tirar do mudo. Ô, Rose, você está no mudo. Cuidado para os dois não apertarem o mudo ao mesmo tempo. Agora sim? Tá ouvindo? Ok. Então, eu pensei muito a respeito disso, a respeito de reagendamento, né? Porque, de verdade, assim, a agenda estava bem completa esse ano. E se eu for passar todo mundo para os sábados do ano que vem, sinceramente, eu posso parar, porque eu vou ficar 2 anos trabalhando como 1 ano. Então, o que eu pensei é que seria muito justo, porque a pandemia não é uma culpa minha, não é uma culpa nossa, do empresário, né? A pandemia aconteceu. Então, todos temos que achar uma solução juntos, certo? E eu penso que uma boa solução seria a gente trabalhar os eventos desse ano para sextas-feiras do ano que vem. Acho que, sinceramente, eu pensei em 1000 formas, mas acho que se todos os assessores, a gente presta assessoria aqui também, e eu já fiz isso com 2 noivas, e deu super certo, conversar e explicar, falar, olha, é inviável eu falar para você que eu vou fazer a sua festa o ano que vem, sua festa praticamente já está paga, eu vou fazer ela fim do ano que vem para você. Poxa, sem poder trabalhar, sem poder criar novos eventos, não dá. Só se a gente se endividar por muitos e muitos anos pegando dinheiro emprestado, não é verdade? Então, eu penso que se a gente conversasse um pouco melhor com as noivas e programasse os eventos desse ano para quem quiser mudar para o ano que vem, para sextas-feiras. A gente teria que se dobrar, né? Porque não é brincadeira fazer um evento na sexta, outro no sábado, mas a gente teria a agenda dos sábados abertas para poder fechar novos contratos, realizaria as festas desse ano e acho que os noivos devem pensar bem a esse respeito e conversar também com seus convidados para que todos entendam também. E acho que todo mundo vai entender, porque houve uma pandemia, houve um problema mundial que não é só nosso. Esse problema também é do nosso cliente, esse problema também é do convidado dele, né? Ninguém escolheu isso. E eu não sei, eu acho que se a gente começasse a conversar a respeito de, olha, para sextas-feiras, a gente adia para sexta-feira, reagendamento para sexta-feira. Se eu não estiver proibida, por lei, de fazer o seu evento na data que já é esse ano, então você deve escolher uma sexta-feira do ano que vem, ou então me ajudar a ir pagando a multa da data que você está desistindo esse ano. Não tem outra forma de sobreviver, eu acho, né? A não ser que vocês apontem, assim, eu estou aqui na reunião até para isso mesmo, para ouvir sugestões. Mas a minha sugestão é essa, que a gente pense mais em oferecer às sextas-feiras ou outros dias da semana, mas acredito que a sexta-feira é um delicioso dia para festa. E se todos os assessores entenderem isso, que não é só simplesmente tentar administrar, não deu para esse
organizado, não deu para essa pessoa que trabalha com doce, vamos fechar com a outra então. Aí a gente não tá vestindo a nossa camisa, a gente está resolvendo o problema do cliente só. E nós temos que ver nós também, porque senão a gente não vai sobreviver, de forma alguma. É isso. Bom, só para complementar, eu concordo com tudo que você disse, Rose. A Gabi, ela colocou aqui um comentário bem importante, né? A gente precisa de ter união. Quanto mais gente falar a mesma língua, ter uma regra, aí a noiva já vinha até com um questionamento. A noiva pode falar, mas eu comprei uma data no sábado desse ano, de 2020. Ok, só que a gente vai reajustar para você e a gente não está cobrando nenhuma taxa. O que eu posso te oferecer são essas datas, sexta, domingo. Então, a gente está vendo o que é melhor para ela? A gente está vendo. Mas também a gente tem que ver o que é melhor para nós, fornecedores também. Porque, como a Gabi disse, já está tendo um colapso, né? Então, eu acho que é uma forma de todo mundo trabalhar, ter essa alternativa, criar essa regra, porque senão vai ficar descontrolada essa situação. E a gente não quer isso para 2021. A gente quer ter muito trabalho, e vai ter muito trabalho para todo mundo, né? A Leandra pediu a palavra. Lê. Depois, se eu puder falar, por favor. Tá bom, Fernando. Pessoal, eu concordo, assim, eu acho que essa questão de colapsar com todos os sábados é bem presente mesmo, mas eu acho que a gente tem que ver os dois lados também. Por exemplo, isso não pode ser uma regra total e 100%. A Camila sabe, tem acompanhado, até porque ela está no meio. Aí eu tenho uma noiva específica e tem algumas outras que já reagendaram, só que são fora daqui de Ribeirão. Então a gente tem que pensar que vem os convidados de fora e tal. E eu tenho uma noiva que casaria em agosto, que é dos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa atípica. Então, a gente não pode pegar uma regra e fazer dessa regra, você vai ter que vir casar no sábado. Mesmo porque a gente está falando de dois países diferentes que lidam com a pandemia de forma diferente. E até as outras noivas, eu tenho 3 noivas que são de outro estado, do estado de São Paulo, que também está sendo diferente a conduta por lá. Então, eu não posso falar para ela, você vai ter, e que a maioria dos convidados não é daqui. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela de definir uma regra muito firme, assim, é isso e acabou, entendeu? Fernando, pode falar, pode. Então, eu queria complementar o que a Camila Mariano falou sobre a questão da regra. Eu acho que essa regra ela funcionaria para a gente poder tentar convencer os casais pelo bom senso, né? Porque pela lei, eu acho que vai ser muito difícil, porque vai ficar muito subjetivo nesse momento as leis e tal. Então, assim, a gente vai depender da competência de cada advogado se eles vão estar a nosso favor ou não. E eu acho que ninguém vai querer criar esse impasse com os casais nesse momento, né? Então, eu acho que vai muito mais pelo bom senso, né? Da gente conversar entre a gente, falar, gente, vamos tentar convencer os casais a mudar para sexta ou mudar para primeiro trimestre, que é mais tranquilo de casamento e tal. Então, acho que é mais isso do que uma regra para a gente bater de frente com eles. Eu acho que ninguém aqui vai querer bater de frente, né? Entenda assim, regra é um termo muito pesado, porque quem determina regra e lei vai ser só a justiça mesmo. Infelizmente, a gente não vai ter como impor alguma coisa. Então, tem que ter um bom senso, que é o que a gente vem falando com essa ideia de associação, sabe? É criar uma voz única mais pesada, mas é lógico, a gente não vai conseguir impor nada para ninguém. Tá certo que a gente está trabalhando com o sonho de um casal, então você não pode simplesmente ir lá e falar assim, apaguei o seu sonho, né? Mas tem que criar um certo consenso, porque os governantes, de uma certa maneira, os legisladores, eles, de repente, não estão vendo esse problema financeiro que nós vamos estar passando agora, que é de ter que empurrar evento lá para frente e não ter como contratar outro de novo. Então, esses detalhes
eles não veem isso de uma forma muito específica, que é o nosso caso. Eles estão vendo de uma forma abrangente. Olha, vamos parar eventos por conta de disseminação, que é a regra principal do governo, é, de repente, cuidar do bem maior da população, que é a saúde. Então, eles não estão vendo esses detalhes. Aí, cabe a nós, como uma organização, tentar mostrar para a justiça ou para o governo isso, que tem esse problema de reagendamento, que não é tão simples, simplesmente para, fecha e acabou tudo, entendeu? Sim, exatamente. Por isso que eu falei que nesse momento vai muito mais pelo bom senso, porque vai chegar um momento que não adianta, a gente vamos supor que a gente bateu de frente com o cliente, fala, olha, se você não quiser, você vai ter que pagar uma multa, você vai ter que pagar alguma coisa, tal. E aí vai chegar um momento que a gente vai ter que levar isso para a justiça. E isso vai muito mais da competência do advogado, ou de acusação, ou de defesa, do que qualquer outra coisa, né? A gente vê vários casos, né, de fora vamos supor, um exemplo idiota. Um cara roubou um celular, 2 caras roubou um celular, às vezes um é absolvido, o outro não. Então, assim, vai depender muito mais da competência desses advogados do que realmente criar essa regra. Porque tá todo mundo sem saber o que fazer, porque é uma novidade isso, é uma coisa nova. Ninguém passou por uma situação dessa, ou se passou foi muito isolado. Agora, a pegar esse contingente todo que está pegando nível nacional, mundial, isso é que está criando essa loucura toda para tentar resolver de uma menor maneira possível. E é lógico, assim, seria interessante que os casais também tivessem essa visão do lado de lá e fosse um pouco mais... qual que é a palavra? Flexível. Perdi a palavra. Vamos dizer que seja flexível, mas um pouco mais entender as nossas dores também, porque se ele não bater o pé, quiser o evento dele o ano que vem e aí encavalar os eventos, vai estar prejudicando. Se tiver essa conversa, eu acho que vai ser mais efetivo, entendeu? Sim, é o que eu tenho tentado fazer com os nossos casais. Desculpa, só para finalizar, cara. O que eu tenho tentado fazer com os nossos casais é tentar convencer eles a mudar o casamento para o primeiro trimestre, que é normalmente um trimestre mais tranquilo, né? Janeiro, fevereiro, março, e mostrar nossas dores para eles, né? Então eu falo, olha, vai ficar mais complicado, depois do segundo semestre são meses mais fortes para casamento e a gente está tendo que remanejar, isso vai impedir que a gente tenha novos clientes, então questão de faturamento, de várias coisas vão prejudicar a gente, né? Só que tem casal que entende e tem casal que fala, olha, eu tenho vários motivos, primeiro trimestre eu não consigo, porque eu tenho pessoas que vai vir de outro país, tal. Então, nossa, cara, é muito complicado nesse momento tentar chegar num acordo. É o que você falou, é caso a caso, que a gente vai fazer com cada cliente. E não tem como. E se bater de frente, eu cheguei quase a bater de frente com um casal, eu tinha um casamento em Punta Cana agora em junho, e eu tive que devolver 90% para eles, porque eles começaram a bater o pé, já tinham pagado tudo, eles começaram a bater o pé, e eu falei assim, cara, eu não vou querer entrar isso na justiça, né? Então, o que eu fiz? Infelizmente, eu devolvi para eles para não poder entrar nesse impasse. A Cris Soares queria falar. Cris, tá mutado, tira só do mudo, por favor. Só complementando, agora mais do que nunca, eu acho que a gente precisa das cerimoniais. Eu tenho percebido muito isso, porque o meu é espaço de eventos e geralmente são eles que procuram a gente e alguns tentam de todas as formas para passar para sexta, passar para domingo e outros nem querem questionar, nem perguntam, não querem nem saber, tipo, a noiva pagou para o sábado e vai casar no sábado. Então, eu acho que isso, mais do que nunca, a gente precisa dos assessores competentes, porque eles têm essa afinidade de conseguir passar todas essas informações para os noivos, para eles poderem estar tendo a visão do nosso lado também, né? Então, isso é muito importante, a gente se unir mais do que nunca, e os assessores principalmente, porque eles são o primeiro contato dos noivos para a gente, né? Então, isso é muito interessante, essa união e falarmos a mesma língua nessa linhagem aí. Perfeito. Carmen, já vou liberar aqui.
Só o espaço de eventos, eu já ouvi de mais de um espaço de eventos, a Luciana está aqui, se ela quiser fazer alguma colocação, a história de pagar por um sábado, manter um sábado, eu acho que é uma questão complicada. A gente mais ouve isso. A gente ouve muito isso. E, inclusive, eu estou tendo cerimonialistas que estão já... Eu tenho eventos marcados para agosto, que não foram adiados, e tenho cerimonialista de setembro e outubro já querendo mudar para o ano que vem, não querem nem esperar. Então, assim, eu acho que, às vezes, essa antecipação é um pouco mais preocupante também, né? Eu acho que discernimento cabe a todo mundo de analisar fato a fato e a gente tentar se unir, falar a mesma língua e tentar todo mundo fazer isso acontecer. Perfeito. A Camila Mariano quer falar? É só para agregar exatamente o que vocês estão falando do assessor, né? Então, o nosso trabalho, ele realmente, nesse momento, ele é muito importante, porque quando isso começou foi uma loucura. Então, assim, querendo ou não, nós, assessores, fomos a linha de frente, recebendo ligação, o que a gente faz, a gente mantém, a gente adia. Então, a gente tentando apagar fogo a todo momento, e eu acho que é muito importante a gente observar cada casal. A Lê, ela colocou uma questão que, sim, tem que olhar para os casais de forma diferente, porque cada caso é um caso. Obviamente, né, o casal do Fernando, que tinha um casamento em Punta Cana em agosto. Inviável. Agosto, trazer convidados dos Estados Unidos para cá. Inviável. Então, vai ter um momento em que, sim, nós vamos ter que ceder. Mas se todo mundo se unir, os assessores, que é a linha de frente, e fazer, né, todo mundo falar a mesma língua, com quem está lá em dezembro, e às vezes não tem motivo algum, somente quer adiar pelo surto coletivo que está tendo. Então, assim, eu quero adiar, mas por quê? Não tem nenhuma medida de isolamento para dezembro, a gente não sabe, ninguém sabe como é que vai ser, não dá para prever. Então, por que você quer adiar? Primeiro a gente tem que ouvir, para depois a gente intermediar. Mas a gente já sabendo quais são as medidas possíveis, dentro de cada mês, o que pode ser feito ou não, eu acho que é muito melhor do que sair adiando, né? Então, por exemplo, se tem uma noiva de agosto e a situação tiver crítica, como no meu caso, eu tenho noiva de agosto, mas se a situação tiver crítica, obviamente não vai ter nenhum milagre que ela vai falar assim, não, faz o meu casamento que eu garanto para você que você não vai pegar Covid. Não vai existir isso. Trabalhar de máscara. Nenhuma noiva quer fornecedores trabalhando de máscara ou convidado de máscara. Ou seja, ela também vai ter que ser flexível, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que, com permissão, o tempo da nossa reunião ele tá excelente. Esse assunto, se a gente for continuar, ele vai assim por muito mais horas, porque tem muito. Tem 2 pedidos de fala, vamos só liberar para esses 2 e aí a gente já conclui, pode ser? É o Fê, a Fê quem é? Aqui aparece para mim como iPhone Fê. Tá no mudo, se a pessoa estiver falando. Pode falar, cara, a gente tá ouvindo. Então, Camila, na realidade, tipo, eu concordo super com o que a Camila Mariano acabou de falar, e eu também sou um espaço de evento igual a Cris. Eu, por exemplo, eu já tive que fazer 23 reagendamentos de data, assim. Algumas cerimonialistas foram muito bacanas, nos ajudaram, mas que nem, por exemplo, que nem o Fernando da Old Love, ele falou, de novo. Fechou o seu áudio aí, Fernanda. Se identifica para a gente e abre o áudio de novo aí, por favor. Agora voltou. Agora parou. Tá no mundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para a Luciana. Pode falar, fala, Fê.
Tá aberto, Fernando. Vou mutar ela. Depois Ela ela está digitando, dá uma mutada nela, vamos passar para outra pessoa, porque acho que ela deve estar digitando, conversando com alguém lá. Luciana, pode falar. Só tira do mudo. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim. Eu sou Luciana, da Casa de Campo, do Espaço LOI. Estou adorando participar. A gente tem muitos casos, e muitos casos pessoais, cada um com uma questão, gente de fora, pessoas doentes, gente de idade, muitos casamentos assim, como acho que todos os outros espaços devem ter. Todas as festas têm sempre uma parte da festa que é de São Paulo, que é de fora, então as noivas têm essas questões. Eu sugiro como sugestão aí para todo mundo que tem espaço e para cerimonialistas, realmente não é fácil convencer a noiva dela ir para uma sexta, para um feriado, para um domingo. A maioria não quer, porque existe um investimento financeiro, emocional e questões particulares. O que eu tenho feito, e eu já estou com todas as datas até setembro transferidas, já estou segurando as noivas de outubro. Umas estão numa boa, curtindo já os últimos preparativos, e tem outras que tem uma só que já está falando em transferir, e aí estou segurando. Concordo com essa questão de a gente começar a transferir apenas com 2, 3 meses antes do casamento. Agora, o que aconteceu comigo, que pode servir aí para muita gente, eu acho que o espaço e as assessoras são os principais para depois vir todo mundo junto na nossa fala. Nós nos organizamos para transferir esses que foram de março até setembro, com datas cedidas de dezembro até março. Por quê? Porque são datas que são fracas para o nosso tipo de evento, casamento, né? São datas que a gente tem festa, mas tem uma ou outra e não preenche todos os sábados. E eu, no meu caso particular, como a gente estava programado uma reforma para a Casa de Campo que ia iniciar em dezembro, então realmente eu tinha essas datas. Mas eu estou cedendo essas datas para acomodar esses casamentos, para a gente não ocupar as datas de 2021 e poder comercializar essas datas, vender essas datas. No meu caso, cada um tem um caso específico, isso atrapalhou todo mundo financeiramente, tudo, mas nós da área de espaço, a nossa manutenção não para. Então, mês a mês, eu tenho uma despesa gigante para manter o espaço. Enxugamos tudo, mas tem muitas responsabilidades e muitos custos que eu não tenho como evitar para manter o espaço até lá. Então, a gente está fazendo dessa forma. Isso seria uma sugestão para ir encaixando essas noivas que querem não abrir mão de ter os sábados, que a gente coloque elas até março do ano que vem, que são datas um pouco mais tranquilas, e eu acho que quase todo mundo aí deve ter disponibilidade de data, ou para sexta, ou para sábado, ou até domingo, mas justamente essas que querem sábado, que quase todas são assim, todo mundo aí deve ter data de sábado para até março, né? Então fica aí uma sugestão, e a gente está trabalhando desse jeito no nosso espaço. Tem alguns casos específicos que não encaixa dentro disso, mas a maioria nós estamos agindo dessa forma, né? Então fica aí como sugestão, tá bom? Obrigado, viu, Lu? Eu vou colocar essa colocação nas pesquisas também, viu? Para a gente identificar de cada um qual que é o mês que tem mais ou menos eventos, que aí dá para a gente dar uma mapeada geral nisso, tá? Que o nosso forte é casamento, né? Por isso. Não, é bom. Até uma pergunta que eu vou colocar. Se alguém tiver algum outro tipo de pergunta legal também para a gente montar no questionário, que seja pertinente ao setor, para mapear isso de uma maneira melhor, vai ser bem-vinda, tá? Essa daí vai ser uma delas. Eu vou colocar uma pergunta para qual mês que tem mais, qual mês que tem menos. Talvez vai ajudar outros profissionais a achar uma data, um período legal também para reagendar, tá? Eu tenho mais um aqui. Posso só abrir uma exceção e abrir só o dele e a gente encerra? Que aí eu quero só resumir e a gente já encerra, pode ser? Cadê ele? Paulinho. Oi, tudo bem?
Tudo bem? Posso estar ouvindo? Pode falar. Não, eu queria também falar a respeito disso, que a intenção de remarcação para sexta e domingo, acho que tem que ser uma ideia para todo mundo pensar como próximo passo. E também, não sei qual seria o próximo passo do grupo a respeito de repente, linhas de crédito, porque o que vai acontecer é que todo mundo já sabe, né? A gente vai ter que passar muita coisa lá para frente, né? E a gente não sabe o que fazer em relação a isso, né? Então, em relação aos eventos de janeiro, fevereiro e março, né? Por exemplo, eu já tenho quase todo esse mês completo, então é realmente uma pergunta legal para colocar na nova pesquisa, tá? É mais ou menos sobre isso, da gente traçar quais seria o primeiro, o segundo e o terceiro passo, né? Para a gente poder falar a mesma língua, né? É isso. Perfeito. Vocês estão falando que meu áudio está ruim, né? Eu não sei o que eu faço para arrumar. Voltou normal, agora está normal. Voltou? Pode completar, voltou. Então tá. Ó, eu tô assim, eu tô sendo muito grata por essa experiência que está acontecendo, eu tô muito feliz, porque eu acho que está sendo muito rico, pelo menos para mim, eu espero que para vocês também esteja sendo. Eu acho que a gente sai daqui hoje, a gente vai encerrar, porque a gente já está aqui há 1h40 e todo mundo tem coisa para fazer, a gente tinha estabelecido um horário de começo e fim. Eu acho que a gente sai daqui com 2 lições de casa que a gente vai pensar em como fazer. A primeira é a questão de criar um textinho, alguma coisa de um reagendamento, como se fosse uma diretriz. Vamos entender o seguinte: exceções existem e elas vão sempre existir, mas se a gente conseguir ter um discurso uniforme entre todo mundo fica confortável e aí a gente vai avaliando só as exceções. Os noivos, eles estão também passando por problemas e eles estão também querendo soluções. Então, a gente dá esse conforto para eles. Acho que a gente pode tentar fazer um textinho, tipo, como fazer essa... A gente vai pensar, a gente também não sabe como fazer, mas como fazer esses reagendamentos e tudo mais. E a questão da orientação para tentar sextas-feiras, eu acho sensacional sexta-feira. E o domingo também, eu casei num domingo, então eu sou suspeita, né? Mas eu acho que também o domingo é importante, a sexta-feira é melhor, mais fácil de convencer às vezes. E aí a gente vai tentar fazer uma orientação. Eu acho que pode ser dessa forma, talvez fique bom assim, né? A gente faz uma orientação e a gente vai evoluindo nessas conversas que a gente vai tendo para conseguir ter a união que a gente está falando e a unicidade no discurso. Eu acho que é isso. O grupo, é importante que vocês tragam questionamentos. Todo mundo precisa disso, a gente precisa saber os problemas que estão existindo, né? Então, todo mundo precisa participar, compartilhar as dificuldades, e a gente tem que pensar sempre dos dois lados. O cliente, porque o cliente tem os direitos dele, ele pagou por isso e ok, mas a gente também tem os nossos direitos, sabe? Eu acho que a gente também tem que pensar no nosso. O equilíbrio é difícil, mas eu acho que a gente vai ter que fazer esse exercício, né? O Mr. Sun quer falar, mas eu acho que eu tenho preocupação com o horário. A gente tinha colocado uma regra. Você não quer contribuir aqui no chat pra gente? Porque aí isso aqui fica salvo. E aí a gente consegue cumprir o horário, pode ser? E aí, e a gente sai daqui, nós programamos para toda terça-feira passar um resumo de pauta. Tipo, tudo que aconteceu na semana, a gente faz um release e apresenta para vocês na terça-feira. Com relação a isso, na terça-feira eu vou falar sobre tudo o que aconteceu, falar sobre essa reunião. A gente vai ver um jeito de disponibilizar link para ter acesso. A reunião está sendo gravada para todo mundo ter acesso a isso. E eu acho que a gente pode deixar uma outra reunião na sexta-feira que vem, nesse mesmo horário já agendada, para a gente já falar sobre a reunião de terça-feira da prefeitura, que o Júnior falou, já fazer um amadurecimento dessas conversas que a gente teve aqui,
para já fazer também uma questão aí com relação ao mapeamento que a gente vai soltar, o questionário, tá? Eu acho que a gente já pode sair daqui com uma outra reunião dessa agendada para sexta-feira que vem. O Araque queria falar alguma coisa? Era mais para finalizar mesmo, agradecer a todos por estar ouvindo essa colocação toda nossa, desse trabalho que a gente está fazendo para todos, né? Inclusive, e que a ideia e o objetivo é essa, sabe? Criar uma união, um grupo coeso, falando a mesma língua, tendo a mesma voz, e aí a gente criar peso, criar força, para que a gente seja visto de outra maneira pelo mercado também, entendeu? Para que as pessoas, os próximos clientes que venham contratar a gente, veja isso de uma maneira mais certa, mais organizada, o pessoal mais engajado, né? Então, eu queria só agradecer mesmo. Gratidão, muita gratidão por todos. Bom, então é isso, gente. Eu acho que a gente vai encerrar para cumprir aí o horário com um pouquinho de atraso. E a gente fica com outro. A gente se encontra semana que vem de novo. Eu gostaria muito que vocês participassem e que vocês contribuíssem com a gente, porque isso não é de ninguém, é um movimento do setor. Então, é só importante que vocês entendam isso, é para todo mundo. Então, quanto mais a gente participar, mais a gente se faz presente, mais conquistas todo mundo tem. Tá bom? Gente, obrigada. Só vou salvar aqui minhas coisas e vou encerrar, tá bom? Vocês gostaram? Obrigada. Quem gostou, dá um joinha. Tchau, gente. Obrigada.